Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre gestão de empresas. Meu nome é Rony Peterson, eu sou criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios, e também sou empreendedor, sou empresário há mais de 20 anos, né? A minha empresa atual fez 14 anos, eu tive uma outra empresa por 10, então já são 24 anos aí, né, nesse papel como gestor, como empresário. E eu fiz algo há muitos anos atrás, que muitas vezes é algo que muitos empresários gostariam de fazer, que é sair do operacional e ir para uma posição mais estratégica. E é exatamente por isso que nós estamos fazendo essa sequência de conteúdos aqui no Instagram, para ajudar, para ensinar os empresários a saírem do operacional, construir empresas autossuficientes e lucrativas, ou seja, sair daquela posição onde tudo demanda você e passar para uma posição mais estratégica, onde o teu time performa sem a sua presença constante ali o tempo todo, microgerenciando tudo, sendo demandado o tempo todo. Então é possível fazer isso, inclusive em pequenos negócios, tá? E eu estou fazendo uma sequência de conteúdos que ajudam os empresários a começarem a estruturar seus negócios para conseguirem fazer esse caminho, que é o caminho de sair da operação, ir para uma posição mais estratégica, formar um time de liderança que performe, ter processos bem organizados, né, ter um alinhamento com a sociedade, ter um alinhamento cultural ali entre todo o time, né, fazer o time performar mais, implementar processos, tudo aquilo que de alguma maneira ajuda os empresários a conseguirem estruturar melhor suas empresas para serem empresas mais autossuficientes e também empresas mais lucrativas. E na última live que eu fiz aqui com a advogada Vandressa, que foi uma participante do Método GEM, da turma 4 no formato presencial, nós falamos bastante sobre as questões da sociedade, principalmente quando não dá certo, o que você precisa pensar a nível de contrato, o que você precisa fazer quando você chega num problema ali onde a sociedade precisa ser rompida. Então a gente falou de um tema bem interessante. Se você não assistiu, essa live ficou gravada aqui no Instagram, tá salvo junto com a Vandressa, foi a live de uma semana atrás. E hoje a gente vai avançar ainda falando de sociedade, mas hoje eu quero trazer um tema que é um tema bem interessante, que eu durante muitos anos, né? Já fazem 24 anos que eu estou como empresário, eu já tive rompimento de sociedade, eu já abri mais de um negócio, eu já tive sócio mais de uma vez, e eu também, em algum momento dos meus negócios, eu trouxe colaboradores e trouxe para a sociedade. Eu fiz um programa que é conhecido como partnership, é quando você prepara, né, um colaborador seu para que em algum momento esse colaborador venha a integrar aí a sociedade junto conosco aqui. Então eu já fiz esse processo uma vez e acabei acompanhando também algumas empresas que passaram por isso, né? Alguns donos que falaram: olha, eu tenho um colaborador, estou pensando em levar ele para sócio, o que você levou em consideração? O que você pesquisou na época? Como que você fez esse caminho? Né? O que você faria novamente? O que você não faria? Então, durante a minha vida como mentor, como instrutor, eu ouço muito esse tipo de questionamento, né, de alguns alunos e também de alguns amigos que têm negócios que querem fazer esse processo de partnership. Então, eu vou trazer alguns pontos que são pontos interessantes, né? Esse nomezinho em inglês, né, partnership, é simplesmente você trazer um colaborador e colocar ele como sócio, é você fazer uma programação para isso, tá? Muitas vezes a gente imagina que esse tipo de coisa só acontece nas grandes empresas, né, as empresas que estruturam todo um conselho, todo um organograma diferenciado, que tem muita gente, que dá uma participação dos lucros da empresa em formato de ações, né, de acordo com o rendimento. Não, gente, isso também pode ser feito em pequenos negócios. Isso também funciona em negócio de qualquer tamanho, tá? Inclusive a minha empresa, como eu sempre digo, talvez o meu principal diferencial aqui de estar falando com vocês é que o que eu ensino para vocês em sala de aula aqui no Instagram é o que eu fiz na minha empresa, e a minha empresa é uma pequena empresa. Então, ou seja, é possível ter uma pequena empresa autossuficiente e lucrativa. É possível você pôr esse tipo de trabalho, né, de programa, que nós vamos falar nessa noite um pouco sobre isso, também em empresas menores. Ou seja, mesmo que você tenha uma pequena empresa, é possível você conseguir estruturar isso que eu estou ensinando aqui no Instagram para vocês, tá? Então, quando a gente pensa em transformar ali um colaborador em sócio, é uma decisão muito significativa. E que ela pode trazer muitos benefícios para você, mas ela também pode trazer muito problema se você fizer isso da maneira errada. Então, ou seja, tem um risco muito grande envolvido nesse processo de transição, tá? Então, hoje a gente vai passar por alguns temas aqui, permear alguns temas, para te ajudar a pensar em coisas que talvez você ainda não pensou. Você que talvez esteja querendo levar um colaborador para a sua sociedade, trazer, integrar ele no seu quadro social, tá?
Se você tiver alguma dúvida aqui durante a live, deixa no comentário. Caso você esteja assistindo essa live no formato gravado, depois que ela já estiver gravada, deixa também nos comentários ou me manda uma mensagem inbox. Se você tem uma dúvida, eu gostaria de fazer uma sugestão, eu gostaria que eu falasse sobre algum tema pontual dentro desse tema aqui, deixa lá que no momento certo eu vou estar gravando esse conteúdo para te ajudar também a organizar esse tema dentro da sua empresa. Por que é importante você investir tempo entendendo qual que deve ser o caminho, né? O que você deve fazer, o que você deve pensar antes de pôr um funcionário como sócio. Porque se você não investe tempo nisso, se você faz isso no calor da emoção, pode ser que depois você corra um risco muito grande, você tenha grandes problemas, como eu já vi acontecer em empresas de mentorados meus, ou empresa de clientes meus, ou de amigos meus, que foram lá no calor da emoção, tomaram a decisão e depois se arrependeram. Gente, eu quero já começar a live falando de um tema espinhoso aqui, tá? Se você tem um colaborador e não tá dando mais certo, você manda embora. Você paga os direitos dele, dá o aviso prévio ou não, paga o aviso e manda embora. Agora, se você tem um sócio que não tá dando mais certo, não é a mesma coisa. Não é tão simples você demitir um sócio, mesmo que ele seja um sócio minoritário. Em alguns casos você vai precisar ir para a justiça. Aí você tem todas as questões que a gente falou na live anterior, sobre avaliar quanto que a empresa vale hoje, né? O valuation dela, como é que você vai pagar isso. Às vezes você faz um contrato de qualquer jeito, você só pega o colaborador, encaixa ele dentro do contrato social atual, que não tem nenhuma cláusula de segurança para nenhuma das duas partes, que não fala como vai ser calculado, e aí você traz um colaborador sem pensar, põe ele na sociedade, daqui a pouco ele começa a te dar problema, e aí você fala, e agora? O que eu faço com ele? Como é que eu tiro ele da sociedade? Aí já não é mais tão simples como seria se você aí tivesse deixado ele como colaborador. Então eu já vou começar te trazendo, colocando essa pulguinha atrás da sua orelha. Se você está pensando em tomar essa decisão e não analisou ainda de forma calma, né, com a cabeça num lugar, sem estar no calor do momento, não faça isso ainda. Não leve um colaborador para sócio se você não parar para pensar nos pontos positivos e nos riscos que envolve, e nós vamos trabalhar uma boa parte disso nessa live aqui durante quase uma hora que nós vamos trabalhar sobre esse tema. Então, talvez você fale assim, Rony, mas a minha empresa é muito pequena, tem eu e mais 2 funcionários, eu e mais 3 funcionários, eu e mais 1 funcionário, não faz sentido eu pensar em pôr um colaborador como um sócio. Quem disse isso? Não importa o tamanho da empresa. Se dentro daquilo que a gente vai explicar nessa noite aqui couber para a tua realidade, fizer sentido para você, não tem problema. Então esse programa de transformar colaboradores em sócios, o tal do partnership, né, você pode fazer inclusive em empresas menores, empresas pequenas, não tem problema nenhum. Tá? Ou talvez você fale o contrário, fale, Rony, é muito fácil você falar assim, não, eu não vou dar sociedade para o colaborador, mas a pessoa é boa e ela quer um salário melhor, eu não vou conseguir dar um salário melhor para ela e tá difícil de achar alguém bom, então o único jeito de eu segurar ela é dar uma sociedade para ela. Já começou com a motivação errada. Se você pensou dessa maneira, já começou com a motivação errada. Por quê? Porque se você pensa em segurar um colaborador que está pensando em sair por questões salariais e trazer ele como sócio, você acredita que é o melhor caminho, está errado. Se você não analisar pontos que nós vamos trabalhar nessa noite aqui, pode ser que você se arrependa depois. Então, eu quero que você já anote aí. Se você estiver pensando em segurar um colaborador porque ele está pensando em sair, porque o salário dele não é o melhor, ou que ele precisa ganhar mais, e você pensa em dar sociedade para segurar ele, você já utilizou a motivação errada. Essa não pode ser a sua principal motivação. Por quê? Porque pessoas boas vão, pessoas boas vêm, você perde alguns, contratam outros. Então o mercado de trabalho, eu sei que não está fácil de encontrar gente boa, eu sei que não está fácil de você trazer alguém que vista, aspas, a camisa da empresa, como muita gente fala, eu sei que não está tão simples assim contratar no mercado, mas você simplesmente pegar um colaborador que está querendo ganhar mais e dar uma fatia da tua empresa para ele, não vai resolver esse problema, porque às vezes a empresa nem vai conseguir pagar ele melhor. E depois a gente ainda vai te falar dos riscos. Não vai nem conseguir pagar ele melhor, não vai conseguir dar algo tanto a mais assim do que ele esperava. Daqui a pouco ele ainda vai estar insatisfeito e agora é teu sócio, vai ter que tomar a decisão junto com você e às vezes vai te atrapalhar o teu negócio se ele não tiver as expertises e as características que são importantes dentro de uma sociedade. Então, essa motivação não é a motivação correta.
dar sociedade para tentar segurar alguém que quer ganhar mais, ou para tentar segurar alguém que gostaria de crescer dentro da companhia e você não consegue ver um cargo para ele, você vai lá e dá uma fatia da sociedade para essa pessoa. Então, essa não deve ser a motivação. Não é dessa maneira que você resolve essa situação. Então, vamos começar a trabalhar alguns pontos que nós precisamos olhar antes de pensar em propor uma sociedade, tá? Então, alguns pontos que são importantes. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Rony, eu tô com um colaborador lá que deu uma desmotivada, ele era uma pessoa assim, aguerrida, ia para cima, resolvia todas as coisas para mim. De um tempo para cá eu percebi que ele deu uma desmotivada. Eu estava pensando em dar uma motivada nele e pensei em dar um pequeno percentual da empresa para ele, 1% da empresa para ele, para ver se eu motivo ele. Eu falei assim, como assim? Ele falou, não, cara, porque eu acho que se eu der esse 1% da empresa, ele vai se motivar, vai vestir a camisa como dono e vai fazer as coisas acontecerem. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, o quê? Essa pessoa vestia a camisa como dono antes dela desmotivar? Ela tinha esses comportamentos que você esperava que ela tivesse como se fosse um dono? Ela tinha essa veia mais empreendedora mesmo sendo funcionário, né, o que se chama de intraempreendedor? Ela tinha isso daí? Aí a pessoa falou para mim assim, não, ela só era um bom funcionário. Eu falei, e o que te garante que dar 1% da sociedade para ela vai fazer ela ter essas características? Qual a garantia que existe essas características nessa pessoa? Aí ele ficou olhando para mim assim, não tinha pensado nisso, achei que ia motivar ela. Eu falei, a primeira coisa que você precisa entender, né? O que eu levo em consideração quando eu coloco um colaborador no radar para transformar ele em sócio? Eu já fiz isso 2 vezes. Eu falei, o que eu levo em consideração? O primeiro ponto que eu levo em consideração são os comportamentos, ou seja, as competências e comportamentos que a pessoa tem enquanto é funcionário, sem existir ali uma promessa de virar dono. Então eu vou analisar, puxa, essa pessoa tem os comportamentos que eu gostaria que um sócio tivesse? Essa pessoa, né, usando o jargão popular, veste a camisa da empresa como se fosse um dono? Essa pessoa fica dando desculpa toda hora? Ou é uma pessoa que não dá desculpa? É uma pessoa que mesmo quando está difícil ela vai lá e põe para fazer? É faca na caveira, né? Quando a empresa está mal, ela entende que ela está mal e faz de tudo para tentar tirar a empresa do buraco. Quando a empresa está bem, ela comemora, mas não perde o ritmo e continua avançando. Ou é alguém que quando a empresa está mal, ela encosta e a culpa é do dono. E quando a empresa está bem, ela só quer a fatia dela da comissão ou a fatia dela do bônus. Como que é o comportamento desse colaborador enquanto ele ainda é colaborador? Então esse é o primeiro ponto que eu já quero que você pense. Porque estou pensando em trazer um colaborador, trazer para a sociedade. Como ele se comporta hoje, enquanto ainda ele é colaborador? Antes de você falar em sociedade, quais são os comportamentos que ele tem? Qual é o histórico de desempenho dele? Qual é a capacidade que ele tem? O quanto ele performou ao longo do tempo que ele esteve com você? Quantas vezes ele entregou um resultado acima da média, acima dos demais colaboradores? Quantas vezes ele fez algo que ele não era pago para fazer, mas ele fez porque ele acreditava que aquilo ia ajudar a empresa? Porque se ele só faz o que ele é mandado a fazer, se ele é aquela pessoa que se você pedir para ele finalizar um serviço um pouco fora do horário, fala, não dá para vocês ir embora porque 6 horas deu meu horário. Se é aquela pessoa que reclama quando você precisa, de repente, que ele trabalhe no feriado municipal, no feriado estadual, porque você tem atendimento nacional, ele está sempre reclamando porque ele tem que trabalhar no feriado municipal e estadual, mesmo que você pague hora extra para ele. Se ele é aquela pessoa que quando a empresa está bem, em vez dele vir com a solução, ele só reclama. Qual o sentido de você pôr no teu radar alguém que tem esse tipo de comportamento e falar assim, não, quando ele virar sócio ele vai mudar? Eu não gostaria de ter um sócio com esses comportamentos. E eu não acredito que essa pessoa vai mudar, porque ela teve a oportunidade de mostrar qual era a competência dela, os valores dela, o compromisso dela, o desempenho dela enquanto ainda era funcionário. Então o primeiro ponto que você tem que a primeira pergunta que você tem que se fazer é, hoje, enquanto colaborador, ele já tem um comportamento próximo a um sócio? E quando eu falo um sócio, eu estou falando aqui um sócio faca na caveira, que veste a camisa, que faz acontecer. Não é aquele sócio que muitas vezes as pessoas têm, não, que
está escorando, quase morrendo dentro da empresa. É aquele sócio que está o tempo todo pensando: o que nós podemos fazer para a empresa melhorar? O que nós podemos fazer para a empresa crescer mais? O que a gente pode fazer para sair dessa crise? O que eu posso fazer para ajudar nesse momento? É esse tipo de sócio que eu estou dizendo. Porque também, se você tem um sócio lá que está parado, quase morrendo, não é o tipo de sócio que eu gostaria de ter. Então, se eu tenho um colaborador assim também, eu não gostaria de ter um colaborador como esse. Então, primeiro são os comportamentos e o histórico de desempenho. Olha para eles enquanto ele ainda é um colaborador. Se esse comportamento, esse histórico de desempenho é algo acima da média, é algo que eu já colocaria no meu radar. Ah, não, Rony, ele é média. Ele faz o que todo mundo faz, tem de vez em quando não faz. Eu não quero um sócio que está na média. Para mim não faz sentido. Se para você faz, tudo bem. Para mim não faz sentido. Se é para mim ter um sócio na média, eu prefiro ter um colaborador. Um colaborador na média é mais negócio para mim. Que na hora que ele estiver dando mais certo, eu mando embora, tá tudo certo. Entenderam? Agora, se ele está acima da média, se ele faz mais do que os outros, se ele entrega mais do que os outros, opa, já entrou no meu radar. Se ele não está dando desculpa, já entrou no meu radar. Se ele entende, de repente, que se ele pede um aumento de salário, você fala para ele: não é o momento, a empresa não está no momento agora de aumento de salário, aguarda mais um pouco, e ele entende que existem momentos e que a empresa não pode, de repente, sacrificar a empresa, né, para, de repente, pôr um salário maior para ele, ele entende: não, ok, então o que a gente pode fazer para ajudar a empresa a sair desse momento? Se eu ouço essa frase, eu falo: opa, aí já tem algo diferenciado. E se ele se dedica a esse ponto, ele já entra no meu radar. E talvez ele deveria entrar no seu. Só que não adianta ele ter os comportamentos mais aguerridos, trazer resultado, ter um histórico bom, se os valores que ele tem não são compatíveis com o seu. Porque um dos pontos que eu já trabalhei em lives anteriores sobre sociedade é o alinhamento de valores em uma sociedade. Então, quando você pensa em um sócio, você precisa pensar: quais são os valores que essa pessoa tem? O que é inegociável na vida dela? Quais são os comportamentos que ela tem, inclusive fora da empresa? Como que ela lida com a família dela? Como que ela lida com os amigos? Como é que ela lida com os filhos? Como é que ela lida com os pais? O que ela pensa a respeito da vida, a respeito de política, a respeito de religião? O que é valor para ela? O que é sagrado para ela? O que é importante para ela? Isso a gente chama de alinhamento de valores. Se aquilo que ela acredita, como ela se comporta, a forma como ela lida, se alinha com os seus valores de vida, aí faz sentido você pôr essa pessoa mais um pontinho lá no radar do colaborador para trazer para a sociedade. Agora, se é somente uma pessoa que trabalha muito, muito aguerrida, mas os valores são totalmente inversos aos seus, cuidado. A gente trabalha muito isso no método GEM, que é a questão de gestão de cultura. Que significa o quê? Puxa vida, a cultura que existe na minha empresa é o jeito que as coisas acontecem, né? E as coisas acontecem de uma determinada maneira porque as pessoas têm determinados valores e comportamentos. Se esses valores não estão alinhados aos valores da empresa, aos meus valores como sócio, não faz sentido eu pensar no colaborador, trazer ele para a sociedade se o valor dele é totalmente contrário. De repente você tem ali um valor pessoal relacionado à família. Eu tenho esse valor como valor pessoal, não tá nos valores da minha empresa. Que aí estão os valores mais corporativos. Mas, pessoalmente, eu tenho o valor relacionado à família, a importância que tem a minha família para mim. Se eu vou me associar com alguém que não tem esse valor e que família para ele não é importante, que ele trata os pais, né, de forma totalmente estúpida, trata ali a esposa ou o esposo de forma totalmente indiferente, ou os filhos, essa pessoa não tem um alinhamento de valores comigo. E a forma que ele pensa a vida em relação a esse tema vai dar choque comigo. Da mesma maneira, eu, Rony, levo em consideração o alinhamento político. Se eu tenho um determinado alinhamento político e a pessoa que eu estou pensando em trazer para a sociedade tem um outro alinhamento contrário ao meu a nível de política, eu não quero essa pessoa se associando comigo. Por quê? Porque a gente vai ter choque de valores. Vai ter coisas que eu vou querer tomar de decisão para a minha empresa que vão chocar com os valores dele, né, a nível de pensar sociedade e mundo. E aí vai começar a dar choque. E quando você pensa em casamento, é a mesma coisa. Você já se imaginou, por exemplo, uma pessoa que tem todo um, sei lá, vou pegar aqui os dois extremos do Brasil. Você tem uma pessoa com pensamento, né, mais conservador, ultraconservador, mais focada em direita, né, com as questões mais de família, tradição, e você tem uma outra pessoa totalmente, né, com valores, né, mais liberais, assim, mais de esquerda, que não tem essas tradições. Aí você vai lá e une o marido e mulher. O que vai acontecer dentro do casamento daqui a pouco? Vai começar a dar choque.
né? Porque algumas tomadas de decisão, né, a pessoa vai tomar de acordo com aqueles valores, a outra vai querer tomar diferente. Sociedade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como que você vai trazer alguém que vai conviver com você 8, 10, 12 horas por dia, vai te ajudar a tomar a decisão, pensar em planejamento estratégico, crescimento da empresa, né? Vai pensar, né, o futuro dessa empresa se essa pessoa não tem um alinhamento de valores com você. Então, se o seu colaborador, ele pode ser até muito bom a nível de performance, mas se os valores dele chocam com os seus valores pessoais ou os valores da empresa, se ele chocar com os valores da empresa, talvez esse colaborador já nem devia estar mais contigo. Mas pode ser que os valores da empresa são valores mais corporativos. Mas e os valores pessoais? Como que ele leva isso em consideração? E aí você tem que pensar, puxa, eu quero alguém que tem esses valores dividindo comigo uma sociedade, tomando decisões estratégicas, porque uma sociedade é quase que um casamento. É a mesma lógica, por isso que eu dei o exemplo do marido e mulher, é a mesma lógica. Então você tem que pensar, alinhamento político, alinhamento em relação à espiritualidade, religião, enfim, porque também você pode ter choques nesse sentido, alinhamento em relação a valores como ética, família. Puxa, de repente você tem um valor lá que você é extremamente honesto. Aí você traz um colaborador que ele sempre gosta de dar um jeitinho nas coisas deles particular. A vida financeira dele está toda arrebentada, deve para todo mundo, faz dívida e não paga, fica enrolando, espera dar 5 anos para o nome sair do Serasa e não paga as dívidas que tinha. Você quer um sócio com esse comportamento dentro do teu negócio, se para você, por exemplo, honestidade e ética é fundamental? Eu não gostaria de ter um sócio assim. Então o colaborador ele pode ter performance, mas se na vida dele particular é toda ferrada, ele não tem esses valores de compromissos, de honestidade, pagar o que deve, pagar literalmente o que deveria ser pago. Aí você traz ele para a sociedade, daqui a pouco você vai ter problema, gente. Eu conversei semana passada com uma pessoa que nós estamos trabalhando para trazer ele para o Método Gen, ele é de uma cidade próxima aqui, a gente está vendo uma forma de trazer ele para treinar conosco. Ele falou, Rony, eu estava sócio de mais outras 2 pessoas e eu saí dessa sociedade porque esses meus 2 sócios começaram a enrolar meus fornecedores e não queriam pagar os fornecedores. Ele falou, isso para mim era inadmissível. Eles estavam tentando ganhar tempo e dinheiro em cima do fornecedor para poder rolar a dívida e prejudicar o fornecedor que já me atendia há 4, 5 anos numa loja de celulares. Ele falou assim, no momento que eu percebi que eles estavam indo para esse caminho, eu cheguei e falei, não dá mais, não, a sociedade não vai dar certo. Não, o que é isso? Você está sendo muito radical. Ele falou assim, a sociedade não vai dar certo. Isso para mim é inadmissível. Ele não usou essas palavras dos valores, mas é exatamente isso que ele quis dizer. Esses valores que vocês têm não são compatíveis com os meus valores. E ele encerrou essa sociedade, saiu com uma dívida de quase $10.000. E por quê? Alinhamento de valor. Ele percebeu que os sócios não eram alinhados com esses valores dele. Aí, então pensa, por mais que o colaborador tenha performance, se ele não tem os seus valores, vocês vão ter choque em algum momento. Então você vai precisar pensar. Puxa, será que eu vou dar conta de lá na frente, quando aconteceu a situação, o meu sócio puxar para um lado totalmente ao contrário dos meus valores e eu puxar para outro? A gente vai ter um choque cultural aqui, vai ter um problema. E aí como é que resolve numa situação como essa? Então, vou voltar aos pontos que eu já trabalhei. Analisar a performance, né, o resultado, o desempenho desse colaborador, sem antes você falar em sociedade. Ele já tinha esse desempenho? Ele tinha os comportamentos, né, muito acima da média, e você percebia que ele vestia a camisa da empresa de uma maneira que os outros não vestiam. Os valores que ele tem na vida dele são compatíveis aos seus? Estão alinhados aos seus valores? Era uma pessoa comprometida? Outro ponto que é importante você levar em consideração. Qual que é o objetivo dele ao longo da vida? Talvez você descubra, talvez você está construindo uma empresa para 20, 30 anos, lá na frente você vender. Ou talvez você está construindo uma empresa para deixar para os seus filhos. Ou talvez você está construindo uma empresa para lá na frente fazer uma fusão, transformar uma empresa maior. Eu não sei qual é o teu projeto de vida. Então, possivelmente você tem um projeto de vida, você pensa algo em relação aos seus negócios. Quando você traz um sócio, você tem um colaborador. O que é importante entender? Qual que é o objetivo dele de vida? Porque se ele tiver um objetivo totalmente contrário ao seu, você vai ter problema lá na frente. Exemplo, quando eu fui trazer os meus... Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa experiência que eu tive aqui na empresa. Quando eu fui trazer os sócios que eu tenho hoje na empresa de tecnologia, eu tenho 2 negócios. Um negócio de tecnologia, que está há 24 anos no mercado,
né? Fez 14 CNPJ, mas eu estou nesse mercado há 24. Então eu tenho 2 sócios nesse negócio de tecnologia. E na empresa anterior que eu tinha, que era uma empresa de educação também, eu tinha 1 sócio. Então agora eu tenho uma empresa de educação que eu ainda não tenho sócios, estou aí no radar, né? Estou com o radar ligado, e tenho a empresa de tecnologia com 2 sócios. Quando eu fui trazer esses 2 sócios para minha empresa de tecnologia, né, eu fiz uma conversa muito séria com eles. Primeiro eu perguntei qual era o objetivo de vida deles, para onde que eles estavam olhando lá na frente. Quando, né, eu vi que ainda que fazia sentido o que eles falaram para mim, eu falei, olha, só que eu estou construindo essa empresa para vender. Eu não estou construindo para deixar para os meus filhos. E isso está muito claro, inclusive, dentro da minha casa. Eu não estou construindo um patrimônio para deixar para herdeiro. Então isso eu deixei claro desde o primeiro dia que a gente começou as conversas para trazer para a sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, eu tenho um objetivo. Eu estruturo essa empresa até um certo ponto e vendo ela. Ah, eles são obrigados a sair? Talvez não. Pode ser que eu vendo só a minha parte, entram outros sócios que assumem dali para frente. Mas esse objetivo eu deixei claro para eles. E quando eu falei, vocês compreendem isso? Tá tudo ok para vocês? Não, tudo bem, a gente entendeu. Então tá bom. Agora, se vocês tivessem falado assim, não, nós estamos construindo uma empresa para deixar para os nossos filhos. Essa empresa não vai ser vendida. Pronto, não vai dar alinhamento de objetivo na vida. Entenderam? Então, você tem que pensar qual é o seu objetivo com essa empresa. Dentro do método G, inclusive, a gente fala isso na questão de gestão de cultura. A gente tem que dizer, antes de você determinar qual é a visão para o teu negócio, primeiro você tem que determinar qual é a visão para a sua vida. Porque a empresa tem que ser um meio para te levar até o seu objetivo de vida. A empresa não pode ser o destino, a empresa não pode ser o fim. Quando você entende que a empresa não é o fim, que a empresa não é o destino, a empresa é só o meio que te leva a algum lugar, você vai lidar com esses negócios de forma diferente. E se esse negócio chegar num momento que não faz mais sentido, você vai deixar ele de lado, você vai vender ele, você vai fechar ele e vai começar outro. Você não vai morrer por causa disso, porque ele não é o fim. Né? Então, a gente explica muito isso em sala de aula. Aí eu falo assim, antes de você pensar qual é a visão para a sua empresa, pergunte-se, qual é a visão para a minha vida, para a sua vida ao longo de 10, 20 anos à frente? Onde que você quer estar daqui a 20 anos? O que você quer estar fazendo? Porque se você quer daqui 15, 20 anos... Talvez ter saído da empresa, a empresa está pagando um dividendo para você, aí você quer, sei lá, ir morar na praia, sei lá, você quer viajar o mundo, precisa ficar claro que esse é o seu objetivo e que você vai construir uma empresa para gerar uma renda passiva para você lá na frente e ela vai bancar isso daí para tua vida. Tá claro? Tá claro, ok. Os meus sócios concordam com isso? Ou não, ó, eu vou trabalhar 20 anos, vamos fazer essa empresa valer X, vamos vender essa empresa, eu vou pegar a minha fatia, eu vou transformar em renda passiva e vou fazer isso da minha vida, eu vou abrir outro negócio. Tá claro isso para o seu sócio? Da mesma maneira, quero trazer um colaborador. Qual é o objetivo dele a longo prazo? O que ele quer para a vida dele? Onde que ele quer chegar? Quais são os objetivos? Isso chama-se alinhamento de objetivos. Quais são os objetivos que ele tem? Alinha-se com os objetivos que você tem para esse negócio? Se sim, mais um chequezinho ali de que talvez faça sentido você trazer. Né? E por fim, qual a motivação? Qual a motivação de você pôr ele como um sócio? Se a motivação for segurar alguém bom, não é a melhor motivação. Tem que dar cheque, né? Chequezinho em todos os pontos anteriores, e tem muitos mais que eu poderia trazer nessa noite aqui. Quais são os riscos que você tem, né, quando você pensa em trazer um sócio, um colaborador e transformar em sócio? O primeiro risco é a falta de experiência do colaborador na posição de liderança. Então, o que seria ideal? O ideal seria que você já tivesse experimentado esse colaborador em posições de liderança antes de pensar na sociedade com ele. Então, de repente, trazer ele para a liderança de um departamento menor, sentir como ele lida com as pessoas, com os problemas, com a pressão. Depois você leva talvez ele para um departamento um pouco maior, sente como que ele se adapta, como que ele lida com as pessoas, com os problemas, com a pressão. Vai treinando essa pessoa
dando os feedbacks, fazendo as reuniões 1 a 1, trazendo essa pessoa para as reuniões de liderança da sua empresa, que são rituais que a gente ensina no método GEM em gestão de pessoas. Então você vai colocando essa pessoa dentro desses rituais, vai dando alguma autonomia no dia a dia para ele poder tomar algumas decisões, e você vai sentindo como essas decisões são tomadas. Porque aí você não pega alguém totalmente cru, que era um colaborador 100% operacional, e fala, agora você é sócio, aí agora você tem um cargo de liderança, pronto. Se essa pessoa não tem experiência, pode ser que ela vai ser um desastre como líder. Então, se você está trazendo ela pensando em uma posição mais de liderança, você precisa experimentar a liderança dela antes e saber como ela vai se comportar quando isso acontecer. Tá? Outro ponto que é importante, né? Você pensar ali. Então, puxa, ele não tem experiência, esse é um risco. Qual outro risco que você corre? É o risco dessa pessoa, ao se tornar sócio, essa pessoa ter comportamentos que ela não tinha quando ela era colaborador. Porque algumas pessoas, algumas faces ocultas de algumas pessoas, só aparecem quando você coloca ela numa posição que dá mais poder para ela. E tem pessoas que quando você dá o poder na mão dela, ela se transforma. Então se você traz a pessoa e já dá uma posição para ela ali de poder como um sócio, e essa pessoa se transforma da água para o vinho, aí você tem um problema. Se você já assinou o contrato social, aí você tem um problema bem grande. Porque agora como é que você tira ela? Como é que você vai tentar lapidar? Vai, mas tem gente que muda da água para o vinho quando você dá poder para ela. Eu trabalhei muitos anos, né, em trabalhos social de alguma maneira, das igrejas que eu participava, e tinha gente, quando pegava a coordenação, mudava da água para o vinho, gente. A pessoa, enquanto ali liderado, era maravilhosa, a pessoa super comunicativa, né? Super trabalhava em equipe, em time e tal. E aí quando se dava a coordenação para ela, a pessoa virava, sei lá o que, não vou nem usar a palavra que eu queria usar aqui, mas a pessoa se transformava da água para o vinho. Então se deu poder, a pessoa mudava, né? Eu tenho um tio meu que falava assim, ó, existem 3 coisas que podem corromper o homem ou a mulher, mas ele falava o homem, né? No masculino, ele falava assim, dinheiro, sexo ou mulheres e poder. Então, são as três coisas que podem corromper um homem. E ele falava assim, das 3, a mais perigosa é poder. Porque tem pessoas que viram tiranos quando recebem o poder. Então, como é que você mitiga esse risco? Dando posições de liderança menores antes de transformar em sócio. E aí você sente como essa pessoa lida no dia a dia. E num momento de pressão, numa reunião de tomada de decisão. Puxa vida, você tem um sócio, você está no meio de um problema, de um furacão, você traz teu sócio e fala, precisamos resolver isso aqui agora, que a situação apertou, estamos no meio de um furacão. Se na hora da pressão ele trava, ele espana, ele como dizia um antigo líder meu, ele bate na mesa, solta a tampa, grita, dá piti, pronto, não serve. Então, onde é que você experimenta isso? Colocando posições de liderança para você evitar esse tipo de risco. Tá? Outra coisa que é importante você pensar, e aí acontece muito, às vezes, eu vi isso acontecer não tem 2 anos. A empresa estava mal, bem mal, tipo assim, tinha perdido muitos clientes. E aí, um amigo desse dono dessa empresa tinha uma experiência muito grande em uma determinada área. Ele falou para ele assim, cara, vem assumir meu comercial. Ele tinha uma experiência na área comercial. Vem assumir meu comercial. Faz uma consultoria para mim, faz uma mentoria e tal. Daí essa pessoa entrou, ficou ali meio que como mentor, consultor, foi organizando a casa. E aí o dono dessa empresa falou assim, cara, esse cara vai mudar a minha vida. Vai mudar a vida da minha empresa se ele entrar comigo. Falou, cara, vem como sócio. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar parte na sociedade. Se você me quiser como sócio, você vai ter que me dar. Me dá um percentual da sociedade, me paga um prolabore, eu entro e nós vamos fazer um estrago nessa empresa. O que esse empresário fez? Ele deu 50% da empresa dele para esse consultor que virou sócio naquele momento. Ou seja, ele não tinha comido ainda um caminhão, um quilo de sal com essa pessoa, ele não tinha convivido o suficiente para saber como essa pessoa lidava no dia a dia. Tinha sido um pequeno trabalho de consultoria, trouxe ele como sócio. E eu vejo isso acontecer direto, que vocês não têm noção. Eu já fui consultor, você não tem noção de proposta de sociedade que os consultores recebem. Quase toda empresa que os consultores entram recebe proposta de sociedade. Porque o consultor vem de fora com um monte de solução mágica, com um monte de ideia, fala, cara, pronto, esse cara vai resolver todos os meus problemas. Olha a história. Ele falou assim, eu venho, mas eu quero 50% da sociedade.
E outra coisa, essa sua sócia que você tem aí, que era uma parente dele, essa sua sócia, tem que tirar ela da sociedade, que essa pessoa só dá problema. Olha o rolo. Enfim, essa pessoa foi lá, comprou uma briga com essa parente dele, com essa menina, tirou ela da sociedade, pegou esse consultor, que era um amigo, e deu 50% da empresa para ele, os dois ficaram com 50%. A empresa não passou por um valuation para saber quanto ela valia. Ele não fez avaliação de patrimônio de nada que a empresa tinha, ele simplesmente foi lá, pegou, mandou alterar o contrato social e deu 50% para essa nova pessoa. O que aconteceu? Eles começaram a se estranhar como sócio um tempo depois. Não foi nem 2 anos. E aí começou a ter muito problema. E essa pessoa que entrou depois praticamente assumiu a empresa. Ela foi tomando conta de quase tudo, até porque o dono anterior era bem devagar, quase parando para algumas coisas. E aí esse dono novo foi assumindo, foi tomando conta de tudo, começou a ter problema com o antigo dono e falou assim, cara, não vai dar certo a gente trabalhar junto, vamos rachar essa empresa, vamos parar por aqui. Aí o outro dono falou, tudo bem, vamos parar, vamos fazer um acordo. Aí ele falou, não, 50% da empresa é minha. Aí começaram a discutir quanto a empresa valia, correto? E essa discussão não foi feita quando entrou o sócio, ele deu simplesmente os 50%. Não estava em contrato nem como ia ser feito o valuation. Gente, resumo da ópera. Eles discutiram, a coisa começou a azedar, começou a dar problema. Eu sei que no final da questão, né, um dos sócios ameaçou ir para a justiça, falou, nós vamos dividir isso aqui na justiça. E aí o juiz vai dividir cliente, vai dividir tudo. Aí esse sócio, que era o dono anterior, falou assim, não, vamos fazer a gente por aqui. O sócio que tinha entrado matou o primeiro CNPJ, que já tinha alguns anos de vida, e falou, não, você não vai ficar com o CNPJ, não vai ficar com o nome da empresa e não vai ficar com a marca do produto que a gente criou. Você vai matar e nós dois vamos criar empresas novas, cada um com uma fatia de clientes, produtos, patrimônio. Aí quando ele falou assim, como assim patrimônio? Ele falou, patrimônio. Ele falou, não, você tá louco? O prédio da nossa empresa aqui, que é avaliado em mais de 1 milhão, é meu. Quando você entrou na empresa, esse prédio era meu. Ele falou assim, o prédio está no CNPJ ou está na pessoa física? Ele falou, está no CNPJ. Ele falou, então é meu. Eu sou dono 50% de tudo. Eu quero metade do prédio. E metade dos clientes, metade dos produtos, metade de tudo. Aí você imagina o estrago que aconteceu nessa empresa. Por quê? Porque na ânsia de trazer alguém que resolveria os problemas comerciais dele, ele não pensou que ele tinha um patrimônio que estava no nome da empresa. Ele não pensou, né, que a empresa tinha uma determinada avaliação. Ele não pensou que se essa sociedade não desse certa, ele teria que comprar a parte desse sócio, se ele conseguisse comprar. Então ele teria que se preparar financeiramente para isso. Ele não colocou cláusulas de nenhum tipo, né, para fazer algum tipo de proteção para ele. Ele deu 50%, ou seja, que é um grande erro. Tá? Se você está pensando em trazer um colaborador, um consultor, transformar em sócio, não dá metade da tua empresa. Dá um percentual menor. Porque um percentual menor vai te facilitar em a tomada de algumas decisões lá na frente. Vai facilitar você comprar a parte dele se não der certo. Então assim, você vai dar 50% e vai ficar discutindo depois. Os dois têm direitos totalmente iguais a nível de cotas. Então, gente, ele não fez nada do que deveria fazer. Muito que a gente falou da live com a Vandressa na live anterior, que está salva aqui no Instagram, ele não fez nada daquilo. E olha o que ele recebeu agora no final. Perdeu o CNPJ antigo, perdeu o nome antigo, teve que criar uma empresa nova, trocar o nome do produto, teve que pôr o prédio à venda, não sei se já venderam, para dar metade do outro sócio. E eu não estou dizendo que o sócio que entrou está errado. É um direito dele. Se ele entrou na sociedade, 50% é dele, 50% de tudo, gente. 50% de tudo é dele. De todo o patrimônio que está no nome da empresa, 50% é dele. Ele não está errado. Quem errou foi o primeiro sócio que não pensou em todas essas questões, que tomou a decisão do calor do momento, na emoção, e foi lá e colocou alguém e deu 50% da empresa. Então, você precisa pensar em situações como essa, que são risco para você. Se você põe alguém dentro da tua empresa hoje e não dá certo essa sociedade, talvez se a sua empresa já tem um patrimônio considerável, pronto, você já tem um problema aí. Você vai ter que dar uma parte desse patrimônio para essa pessoa quando você sair. Você vai ter que comprar a parte dela. Então, alguns pontos que seriam importantes você considerar. Primeiro, fazer um contrato que seja muito claro. Tá? Que
defina as responsabilidades, direitos, expectativa, valor da empresa, patrimônio, como que vai acontecer se um dos sócios sair, se um dos sócios morrer, como que a empresa vai ser avaliada, como que você vai pagar a parte do outro sócio. Tudo que eu falei na live, tudo que eu e a Andressa falamos na live anterior, você tem que levar em consideração. Para isso, eu recomendaria você contratar um advogado com experiência em direito societário. Você vai gastar um pouco mais. Não vai pegar contrato padrão na internet ou que o contador te mandou um contrato padrão e pôr o sócio lá. Você põe isso tudo dentro do contrato social, contrata um advogado bom que vai criar essas cláusulas, vai documentar tudo isso e aí você vai falar para a pessoa, olha, para você poder entrar, existem essas regras. Você está disposto a entrar com essas regras? Se você não está disposto a entrar nessas regras, a gente não vai avançar. Então esse é um ponto. Um contrato muito bem feito por um advogado especialista na área, tá? Antes de você pôr essa pessoa como sócio. Outro ponto que eu faria um teste durante um tempo em posições, eu já falei sobre posições de liderança, mas eu faria um teste e deixaria claro, olha, nós vamos fazer um teste durante um tempo. Se você tiver essa performance, eu vou trazer você para a sociedade com um percentual. Você até pode dar um pequeno percentual para essa pessoa e se ela tiver condição, ela compra outra parte do percentual. Se ela não tem condição de comprar agora e ela quer comprar um percentual maior e você está disposto, né, a vender um percentual maior, aí você faz um contrato onde ela vai integralizando essas demais cotas no futuro. Conforme ela vai pagando, você integraliza mais um pouquinho. Ela para, se integraliza mais um pouquinho. Tá? Então é uma outra coisa que você poderia pensar. Você dá uma meta. Uma boa parte dos programas de partnership das grandes empresas, eles dão uma meta. Fala, ó, você tem essa meta para bater esse ano. Se você bater esse ano essa meta, você vai ter 1% da empresa. Se você bater essa meta, você vai ter 2% da empresa. Então você dá uma meta, dá um período, sente como a pessoa vai ser. Lá no final desse período vocês sentam para conversar. Se ela não atingiu as metas, se ela não fez o que você achava que ela ia fazer, assunto encerrado, ela continua como colaboradora. Ah, mas aí eu vou perder ela. Então você já tem que entrar ciente disso. Se você acha que ela vai sair da sua empresa caso isso aconteça, então não faz essa proposta. Ou já faz sabendo que você pode perder ela daqui a um ano. E se você perder, você vai ter que contratar outra pessoa, começar do zero, treinar alguém, enfim. Tem que pensar daí na transição, que é algo normal, tá? Antes de tomar essa decisão, eu conversaria além de conversar com advogados, eu conversaria com outros empresários que já passaram por situação de trazer um colaborador, tornou sócio, ou que deu certo, ou com pessoas que não deu certo, como eu já vi acontecer, que não deu certo. Seria algo também que ajuda você a mitigar o risco no momento de você trazer um colaborador e trazê-lo como, transformá-lo em sócio. Tá? E aí você tem um outro risco que é do time atual não aceitar esse colaborador novo como sócio. Você vai começar a ter problemas de desempenho, performance, insubordinação. Isso você resolve como? Estruturando a cultura e deixando muito claro para todo o time no momento que acontecer que dali para frente as coisas mudaram e que eles vão ter que aceitar o novo líder ou o novo sócio. E, gente, se você tem um colaborador que está insubordinado, que não aceita uma nova liderança, que não aceita o novo sócio, você precisa preparar a transição dessa pessoa e promover ela para o mercado. Promove ela para o mercado e traz outro, tá? Porque não faz sentido você ter alguém dentro da tua empresa insubordinado. Então, agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência para a gente poder fechar a live e tá aberto para perguntas, tá, gente? Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Quando eu fiz esse processo, eu vou contar um pouquinho rapidamente como que eu pensei, né, quais foram as decisões que eu tomei dentro de tudo isso que eu levantei aqui para vocês. Eu estava num momento, né, onde eu já não estava mais na posição de operacional da empresa de tecnologia, eu já tinha feito essa transição, já estava mais numa posição entre tática e estratégia, participava só das reuniões, tomada de decisão estratégica, mas no dia a dia na operação eu já não estava. Na operação tinha uma pessoa que praticamente tocava a empresa para mim sem ter o cargo de diretora. Então ela estava ali, as principais decisões da empresa ela tomava, mas antes de ela chegar nessa posição, né, há alguns anos atrás, eu fui experimentando ela em outras posições. Então essa pessoa entrou para o comercial, não deu certo, eu puxei ela para o departamento de atendimento ao cliente. Puxa, deu muito bom no atendimento ao cliente. Rapidamente ela começou a ter alguns comportamentos e características que me agradaram muito, que me lembravam muito alguém que estava muito acima da média, que tinha comportamento de dono. Teve momentos da empresa que eu precisava viajar para vender, na época que a gente fazia vendas presenciais, eu que fazia esse comercial fora do estado, então eu viajei vários estados do Brasil de carro para vender. Nas semanas que eu ficava fora da empresa, eu falava para ela assim, ó, você que vai ser minha voz aqui dentro, né? Você tem dúvida, me liga,
né? Se for uma coisa mais simples, decide. Então, nesse período que eu viajava, muitos anos atrás que eu viajava e ela ficava dentro da empresa, ela me ligava e falava assim, Rony, eu tô com uma situação aqui que é essa. Como que você faria? Eu ensino isso em sala de aula quando a gente fala dos 3 níveis de maturidade aplicada à tarefa. Ela fala assim, como é que você faria? Então, nas primeiras vezes eu falava assim, olha, faz isso, isso e isso. Ah, tá bom, entendi, beleza. Aí ela fazia. Daqui a pouco ela me ligava, Rony, tô com essa situação, como é que você tomaria essa decisão? Aí eu explicava a minha forma, né? O que a gente chama de, quando o nível de maturidade é baixo, nesse caso o nível de liderança, maturidade e nível de liderança era baixo, você tem que explicar o que, como, quando, é a forma de que você faz a gestão da sua liderança ali. Aí eu fui explicando. Quando eu percebi que ela começou a entender como eu pensava, aí vamos para a liderança média. Às vezes eu estava viajando, ela me ligava e falava assim, Rony, eu tô com essa situação, o que eu tenho que fazer? Eu falava assim, o que você faria se você tivesse tomado essa decisão sozinho? Então, conforme ela me explicava, já é o nível de liderança média, você vai agora discutir a solução com a pessoa. Então, ela me explicava e falava assim, ó, legal, pensa por esse lado. Você pensou, isso eu não pensei, então tá bom, pensa nisso também. Então, aos pouquinhos eu ia mostrando para ela que tinha talvez um ponto de vista que ela não tinha enxergado. Depois de um tempo, quando ela me ligava, eu falava assim, qual a decisão você tomaria? A resposta que ela me dava era exatamente, ou praticamente a mesma resposta que já estava na minha cabeça. E eu comecei a perceber que ela começou a entender como eu pensava e começou a tomar as decisões da maneira que eu tomava. E aí ela passou por suporte, teve um momento que eu precisei dela no administrativo financeiro, ela peitou, assumiu. Daqui a pouco eu precisei puxar ela de novo para um comercial quando estava estruturando, ela assumiu. E aí ela foi, aos pouquinhos, passando por praticamente todos, ela só não passou por desenvolvimento de software porque não é a formação dela. Ela foi passando por praticamente todos os departamentos da empresa. E ela já tomava as decisões como eu tomava. Né? Em alguns momentos eu falava assim, se é uma coisa de complexidade mais baixa, decide. Só me fala depois como que você decidiu para eu entender e te dar um feedback para os próximos momentos. E aí quando eu percebi que ela já estava nesse momento, que ela pensava muito parecido como eu pensava, tomava as decisões, que ela não tinha desculpa, que era aguerrida, né, que não tinha esse negócio, deu 6 horas, acabou, não quero nem saber o que vai acontecer, estou indo embora para casa porque eu sou funcionário. Quando eu percebi que ela tinha comportamentos de dona e tomava decisões, os alinhamentos de valores dela, família, espiritualidade, ética, honestidade, eram muito parecidos com o meu, eu falei, pronto, eu penso que ela está pronta. E aí, nesse momento que eu já tinha feito vários testes com ela durante anos, eu sentei com ela e falei assim, quero te propor um programa de partnership para você se tornar sócia daqui a X meses. E ela aceitou, e depois de X meses a gente assinou o contrato e eu trouxe ela para a sociedade. Se tudo der certo, eu vou fazer um convite para ela estar numa live futura aqui comigo, falando dessa experiência de sair, né, de colaborador, passar por vários departamentos e se tornar sócio. Tá? E aí eu trouxe ela para a sociedade, e hoje ela está aqui junto comigo, é meu braço direito na empresa, e ela assumiu uma posição na empresa temporariamente até a gente organizar esse setor, e no futuro eu quero trazer ela para uma outra posição, até com uma posição dentro do organograma mais alto, para ela assumir a empresa como um todo lá na frente, né, conforme, né, eu vou indo para outro caminho na empresa de educação. Então, esse foi o caminho que eu fiz com ela. Então eu não tô correndo o risco de perder ela porque ela é muito boa e ela falou que vai sair. Não foi isso. Foram anos de preparação. Até eu ter certeza que fazia sentido, eu fiz a proposta e trouxe ela como sócio. E, gente, eu tinha tudo para não querer mais sócios. A primeira sociedade minha, uns anos atrás, deu muito errado. Eu saí da sociedade, deu briga na saída, eu quase tive que judicializar também. Foi uma confusão. E eu fiquei traumatizado por um tempo com sócio. Eu tinha tudo para não querer outro sócio. Mas eu entendi que eram pessoas diferentes, momentos diferentes, maturidades diferentes. A minha maturidade também era diferente nesse momento. Né? Quando eu trouxe essa pessoa para a sociedade, que é a Aline, eu já tinha 39 anos de idade. Já não tinha mais a cabeça da juventude ali, já tinha vivido bastante, né? Para falar assim, ok, eu entendo a minha maturidade e a dela nesse momento, para puxar ela para a sociedade. Então era um outro momento. Eu poderia ter ficado traumatizado com o primeiro sócio que não deu certo, lá atrás, há 15 anos atrás, falando não quero mais sócios. Mas não, o que eu entendi? Ela tinha muito mais a somar como sócio do que como colaboradora. Assim como o outro sócio que eu tenho, que é um sócio mais técnico, eu trouxe ele pensando nas posições mais técnicas da empresa. Ele também tinha todo um alinhamento de valores, então os valores que ele tem e os meus são muito parecidos. O comportamento dele sempre foi um comportamento invejável, muito acima da média, muito dedicado.
Ele trabalhou para mim como colaborador na empresa anterior, eu trouxe ele como colaborador para a empresa atual muitos anos depois. Quando eu percebi que fazia muito sentido eu ter alguém com o calibre dele, com os comportamentos dele, na área técnica que eu precisava, eu fiz uma proposta e trouxe ele. Então hoje eu tenho 2 sócios, um sócio bem técnico, uma área totalmente técnica, e uma sócia bem de liderança, bem de gestão, administração, que está trabalhando junto comigo. Então são 2 perfis diferentes, estão em 2 posições diferentes, são 2 ex-colaboradores. Entenderam? Então, ou seja, eu já passei por esse processo. Da mesma maneira, eu também já tive sócio em outra empresa, paralela a essa, que deu muito certo. Por quê? Porque a gente tinha um alinhamento, né, tinha uma complementariedade de funções. Então eu era mais gestão, mais formação de instrução, mais estratégia, olhar para número, analisar, né, botar quente no time para bater meta, e ele era mais comercial, formação de time comercial, conversar com clientes, e dava muito certo. A gente encerrou a sociedade porque eu saí da outra empresa no período da pandemia, senão a gente estava sócio até hoje, que é o Weasley. Então, eu tive várias experiências ao longo da minha vida com sócio. Agora, eu já fiz esse processo de trazer o colaborador para sócio e deu muito certo nesse caso, como eu acompanhei empresas que deram muito errado. Por quê? Porque não olhou para esses pontos que nós trabalhamos aqui nessa noite para poder trazer um novo sócio, principalmente um colaborador. É igual você trazer um amigo e querer... Eu falei isso numa live só sobre sociedade, né? Recomendo que se você está pensando em trazer um novo sócio de fora ou abrir uma nova empresa com sócio, assiste essa live que eu fiz, tá? Tá salvo aqui no Instagram, você vai achar facinho, que eu falei sobre os riscos que você tem, né, de trazer para uma sociedade, às vezes, um amigo, um parente. O risco é muito grande. Não lembro quem que falou, se foi Ford, não lembro qual deles que falou, que ele fala que ele prefere as amizades surgidas nos negócios do que os negócios surgidos nas amizades. Hoje eu sou amigo dos meus sócios, mas eles não eram assim amigos de casa antes de serem meus sócios. Então o que acontece? Às vezes o risco é muito grande você trazer alguém de fora. Eu recomendo você assistir uma live que eu fiz só sobre sociedade. Hoje eu foquei em o que pensar ao tentar trazer um colaborador e transformá-lo em sócio. Nessa live lá atrás eu falei sobre como pensar em trazer sócios ou formar novas empresas. E, gente, estamos chegando no final aqui. Eu já quero agradecer as pessoas que passaram por aqui no ao vivo ou as pessoas que estão assistindo essa live depois que ela ficar gravada, tá? Esses conteúdos que eu trago aqui no Instagram são conteúdos que fazem parte do método GEM. O que é o método GEM? GEM significa Gestão Estratégica para Negócio. O que é o método GEM? O método GEM é um treinamento que ensina empresários a saírem do operacional, irem para uma posição mais estratégica e construírem empresas autossuficientes e lucrativas. Como é que a gente faz isso? Rony, como que é esse treinamento? Como é que funciona? Esse treinamento ele é composto de 9 bases. Nós temos 9 grandes bases da gestão que são ensinadas nas principais escolas de negócios, MBAs, nos principais livros de negócios, que eu também extraí e estruturei a partir da minha experiência desses 24 anos como empresários, que são gestão de cultura, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de produtos, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de experiência do cliente, gestão de finanças ou gestão financeira e gestão de negócios, que compreende sociedade, planejamento estratégico e crescimento ou tração. São 12 grandes áreas, 12 grandes temas que a gente passa por essas 9 bases dentro do método GEM. Tá? O Alessandro falou assim, cheguei já no final da live, assunto muito interessante. Legal, Alessandro, se tudo der certo vai ficar gravado, assiste aqui depois. Inclusive eu penso que é o Alessandro que está conosco em sala na turma 6, correto? Turma 6, o Alessandro ele está em posição de gestão para uma outra pessoa. É um assunto legal de você pensar aí, Alessandro. O método GEM, como é que a gente passa por esses 12 grandes temas aí, nessas 9 grandes bases? A gente passa isso em 16 aulas, tá? Então são 16 sessões de 4 horas no formato presencial. Esse é o primeiro formato do método GEM, formato presencial, tá? Então, como que acontece esse formato? A gente tem 4 aulas numa primeira imersão. Quinta noite, sexta noite, sábado o dia inteiro, a gente passa por 4 aulas. Aí a gente começa as aulas semanais, uma vez por semana, 4 horas à noite, das 19 às 23. Então a gente faz isso 8 semanas, mais 8 aulas.
E a gente fecha o método com outra imersão. Quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro, mais 4 aulas. Então, no total, são 16 aulas de 4 horas, onde a gente vê os principais processos, as principais ferramentas, os principais indicadores. A gente faz dinâmicas, jogos de empresa, grupo, troca experiência entre os empresários que vão estar em sala. Então, são grupos de até 30 empresários que ficam conosco durante 16 aulas, quase 3 meses de aula, discutindo, entendendo e vendo conteúdo sobre gestão de negócio dentro dessas 9 bases. Esse é o primeiro formato. O segundo formato vai ser inaugurado no segundo semestre, tá? Que vai ser o formato online. Serão aulas gravadas, as aulas que foram captadas em sala de aula serão disponibilizadas em formato gravado, ou seja, o mesmo conteúdo que os meus alunos têm no presencial, você vai ter acesso no online. Elas são gravadas, editadas e gravadas, disponibilizadas. Esse conteúdo das 16 aulas são disponibilizados. E aulas ao vivo em formato de mentoria. Então, você assiste a aula gravada, imagine que você assistiu o tema de gestão de cultura. Assistir gestão de cultura, aí daqui, sei lá, 7 dias vai ter uma mentoria. O que é essa mentoria? É um momento ao vivo comigo, numa sala fechada, só para alunos, que eu vou tirar dúvidas a respeito daquela aula. Então, a gente vai disponibilizando as aulas, né, de forma gradativa, e aí os alunos vão tirando dúvidas dessas aulas, nessas aulas ao vivo comigo durante 3 meses também. Então a gente vai tendo a possibilidade de tirar todas as suas dúvidas durante esses 3 meses dos conteúdos que estão sendo disponibilizados, né, na plataforma gravada. Então esse é o segundo formato que vai entrar agora no segundo semestre. A gente teve um pequeno desafio agora, a gente ia fazer um lançamento no final de junho, não vai dar certo. Então a gente está mudando aqui, reestruturando a estratégia. Vamos fazer um lançamento um pouco mais para frente, mas no segundo semestre a gente vai entrar online. Tá? Então, se você não é da região de Dourados, não pode treinar presencial conosco, puxa, a chance que você tem de conhecer o método GEM, implementar essas ferramentas, esses processos dentro da sua empresa, vai ser num método gravado e ainda vai poder tirar dúvida comigo e com os outros instrutores que estarão comigo nesse projeto, nas aulas de mentoria ao vivo. Tá? Rony, eu queria entender um pouco mais como funciona o método GEM, se é para mim, se não é. Então, aí eu vou te fazer um convite, se você for da região de Dourados e quiser saber mais sobre a próxima turma presencial, que vai começar em agosto, nós vamos ter uma live. Se você estiver assistindo essa live antes do dia 9/7, nós vamos ter uma live, nós vamos ter um evento de 4 horas de duração, no dia 9/7, deixa eu só confirmar para não falar a data errada aqui para vocês. Isso mesmo, no dia 9/7, que é uma terça-feira à noite, das 19 às 23 horas, nós vamos ter uma live, um evento, um workshop de 4 horas, workshop Gestão e Vendas. Então, durante 4 horas, nós vamos trazer conteúdos para você analisar a sua empresa, a maturidade dela a nível desses processos e dessas ferramentas de gestão, né? Eu vou falar sobre gestão durante quase 2 horas, 2 horas e meia de conteúdo para vocês. E o Danilo Marsola, que é um parceiro na área comercial, que nós estamos fazendo aqui um trabalho juntos para esse workshop, vai estar falando sobre estratégias relacionadas à venda e marketing. E aí, no final, nós vamos falar como vai funcionar a próxima turma do Método GEM, quando vai começar, valores, vai ter bônus para quem estiver em sala e quiser, né, dar um passo a mais conosco ali no workshop. Mas durante 3 horas a 3 horas e meia, conteúdo pesado sobre gestão e vendas para você já pensar, analisar a tua empresa, ver como que você pode estruturar aqui no teu negócio. Você vai ter momentos para conversar com outros empresários, trocar experiência, fazer networking. É um evento sensacional que tem vagas limitadas, porque nós vamos fazer um espaço mais reduzido para ter mais contato, mais interação entre os empresários. Tá? Então vai ser vagas extremamente limitadas em formato presencial. Quem pode participar desse workshop, desse evento? Somente donos de empresas ou pessoas em posição de gestão. Se você estiver numa posição de colaborador, se você é um vendedor, se você está numa posição que não é gestão, não é o seu momento ainda para esse evento. Nós vamos ter outros eventos no segundo semestre, focado nos colaboradores, focado em outras posições da empresa, mas esse evento de gestão e vendas é para os gestores. Inclusive, a parte de vendas é questões mais estratégicas que os gestores precisam pensar, não é técnica de venda. Então, esse evento é somente para gestores ou para donos de empresas, né, que querem organizar melhor suas empresas, que querem sair do operacional em algum momento, que querem entender que nível de maturidade tem a empresa deles a nível de gestão e entender um pouco mais sobre essas 9 bases que nós trabalhamos dentro do método GEM. Ah, Rony, me interessei muito. Me manda uma mensagem aqui no direct,
Praticamente todos os dias nos stories eu deixo ali o banner do evento e um link, né, que vai te levar para uma página que vai falar mais sobre o evento. Lá nessa página é só você deixar seu nome, telefone, nome da sua empresa, que alguém do nosso time comercial vai entrar em contato com você, vai fazer um bate-papo rápido. Se fizer sentido para você e para nós a sua participação, porque a gente faz um filtro para saber se faz sentido, né, nesse momento você está conosco, se é o seu momento ou não, porque é vagas limitadas, é extremamente exclusivo esse evento. Se fizer sentido para você, a gente vai te mandar um link ali personalizado para você fazer a sua inscrição e vai ser um prazer ter você conosco no dia 9 de julho no evento Gestão e Vendas, para 4 horas a gente fazer networking, falar sobre gestão e entender sobre a maturidade das empresas, tá bom? Então se você estiver ouvindo esse recado aqui antes do dia 9 e puder estar conosco nesse evento, vai ser um prazer ter você conosco, tá? Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que passou por aqui nessa noite, ou você que está assistindo essa live no formato gravado, e dizer que eu vou continuar postando muito conteúdo aqui para te ajudar a sair do operacional e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. Que Deus te abençoe abundantemente, se Ele assim nos permitir. Nos vemos na próxima live. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todos e um ótimo dia para quem estiver assistindo de dia.